Fala galera, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre os fatores climáticos, a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, as massas de ar e também as correntes marítimas. No estudo climático temos também os elementos climáticos, além dos fatores responsáveis pela formação do clima, temos os elementos que compõem esse clima. Quais vão ser esses elementos climáticos? Primeiramente, a umidade relativa do ar, algo que aqui em Brasília a gente escuta falar bastante, já que vivemos em uma cidade que durante boa parte do ano apresenta uma umidade relativa muito baixa, muitas vezes inclusive atingindo valores considerados perigosos pela Organização Mundial da Saúde. O que é a umidade relativa do ar? De uma maneira bem geral, é a quantidade de vapor d'água que nós temos no ar. Esse valor ele vai ser obtido através de uma relação entre a umidade absoluta e o ponto de saturação, que é a quantidade de água que o ar consegue reter antes de se transformar em chuva. Outro elemento importante é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela pode variar de acordo com dois fatores, a altitude e a latitude. De acordo com a altitude, essa pressão atmosférica ela vai ser menor nas áreas de maior altitude. É como se fosse uma coluna de ar que nós tivéssemos em cima das nossas cabeças, dos nossos corpos em geral. E se você está num local de menor altitude, essa coluna é maior. Portanto, a pressão atmosférica é maior também. Nas áreas de baixa latitude, nas áreas próximas ao Equador, a pressão atmosférica também é menor, o que faz com que o ar se dilate e se direcione às áreas de baixa pressão, que seriam aí nas áreas de alta latitude, ou seja, nas regiões próximas aos polos. Outro elemento importante, a temperatura. A temperatura aqui no Brasil medida em graus Celsius. A radiação solar também. Quando a gente fala da temperatura e da radiação solar, nós estamos falando de dois elementos que trabalham de uma forma conjunta. A Terra recebe radiação do Sol e essa radiação vai ser transformada em calor pelos corpos e esse calor vai ser liberado. Nas áreas de maior extensão, essa captação é maior. Nas áreas de menor extensão, como por exemplo nos topos de cadeias montanhosas, essa captação é menor. Outra coisa que também pode variar, pode fazer essa captação de radiação variar, vai ser a própria cor das superfícies, né? Temos uma coisinha chamada albedo, né, que vai ser essa capacidade que a superfície tem de reter radiação de acordo com a sua cor. De uma maneira geral, cores mais claras refletem a radiação e, consequentemente, absorvem menos e liberam menos calor. Superfícies mais escuras absorvem mais radiação e, consequentemente, liberam mais calor. Nos centros urbanos, o asfalto, por exemplo, vai ser um elemento que retém uma quantidade muito grande de calor e que, consequentemente, retém uma quantidade grande de radiação e, consequentemente, libera uma quantidade grande de calor, certo? Então, esses são os elementos climáticos. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de chuvas. Valeu, galera!